Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Wallace é de Minas Gerais. Ele era metalúrgico quando, por conta de problemas no coração, precisou passar por uma cirurgia. A cirurgia foi bem, só que depois ele entrou em coma e teve a sua EQM. E essa EQM, segundo as palavras dele, dividiu a sua vida em um antes e um depois. Vamos saber por quê? Agora, uma novidade. Essa entrevista foi dividida em duas partes. A primeira foi publicada agora, 0 hora deste domingo. A segunda vai ser publicada às 8 horas da manhã deste mesmo domingo. Assim, o YouTube consegue avisar todo mundo das duas partes. Vamos conhecer a história do Wallace? Boa tarde, Wallace. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências relacionadas a esta que você ache importante que saibamos. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Valeu, Carlos. Obrigado a você. Eu sou Wallace Peçanha, 58 anos. Estou falando de Minas Gerais, Cataguases, dono da mata de Minas Gerais. Eu, até 3 anos atrás, eu era metalúrgico. Tive que parar por causa de um problema de coração que eu tive. Eu tinha 2 artérias entupidas, várias veias e 2 ramos. Total de 5 ou 6. Então, não tinha como botar stand, foi verificado isso no cateterismo, então eu tive que fazer a cirurgia. Então fui para Juiz de Fora, fiquei internado lá durante uma semana. Na época da pandemia, o auge da pandemia, não tinha como, tive que ficar lá internado durante uma semana antes da cirurgia. Então foi no dia, internei no dia 15, quando foi no dia 22 de outubro de 2020, que fui chamado para fazer cirurgia. Já estava lá, então. E aí, a partir daí, começou essa historinha minha, né? Essa história pesada que divide a vida da gente. Né? Um antes e um depois. Você, mesmo que você não queira, você muda a sua vida. Você tem que levar em conta que a fragilidade que a gente é, todos nós somos. Né? E a gente não leva isso a sério, né? Quase ninguém leva isso a sério. Quando acontece um negócio desse, você vê de frente com a morte mesmo. Na verdade, você, no meu caso, não foi nem de frente com a morte, né? Eu tive lá. Mas, graças a Deus, por alguma razão que eu não sei qual é, eu tive a oportunidade de voltar. Retornar e assumir de um ponto aonde eu tinha parado. Estou tentando fazer da melhor maneira possível. Bom, indo direto para a EQM, né? Eu não tive problema durante a operação, foi tudo certo e tal. Logo depois da operação, eu me lembro do doutor ainda ter me chamado e tal, e me chamou ali, falou comigo alguma coisa, ia me levar para um quarto. Mas esse detalhe eu não posso assegurar que aconteceu realmente, porque eu tinha acabado de operar o coração foi uma operação com um órgão extracorpóreo, uma operação extracorpórea. Eles tiraram o coração para fazer as manobras fora, fiquei ligado numa máquina durante 8, 9 horas, não sei. Não vi nada durante a operação, não posso falar que eu vi, estava em cima do... Não, quando eu acordei mesmo, no começo do coma, eu acredito que tenha sido um coma, porque quando eu acordei mesmo, eu já acordei nesse lugar horrível, né, não tinha escolha, estava ali, já fui jogado ali, e o interessante é que eu já entendi o que eu estava fazendo ali, já não tinha como questionar, mesmo porque as coisas acontecem tão rápido, muito rápido as coisas, e você não tem como você parar e ficar indagando, também ninguém está nem com você também não, as coisas, pelo menos no lugar que eu tive, tudo muito dinâmico, você não consegue ficar parando, perguntando o que está acontecendo. O único detalhe que eu gostaria de mencionar é que, mesmo durante essa EQM,
nos principais momentos ali mesmo que passei, eu tinha sempre uma companhia comigo. Vejo isso muito em relatos, muita gente fala que sempre tem uma companhia, uns falam masculino, outros feminino, eu não consegui identificar, só identifiquei o peso de uma mão no meu ombro esquerdo, e de uma mão direita me apontando para os lugares, apontando, mostrando alguma coisa, mas como muita coisa acontece junto lá, nem sempre aonde a mão apontava eu conseguia olhar, porque ele me mostrava um troço ruim ali, mas tinha 10 acontecendo do outro lado. Então não tinha como eu acompanhar, embora eu acho que ele me apontava para me mostrar mesmo o que estava acontecendo de interessante ali, para mim acompanhar mesmo, mas eu não conseguia acompanhar. A verdade quando eu cheguei mesmo no lugar lá, a primeira lembrança que eu tenho foi de eu estar num lugar extremamente sujo, frio, uma friagem e uma angústia horrível. Eu não vou falar que tinha medo, porque não sei se a palavra certa é medo, não, mas a gente quando você está ali, você não, o que você quer é você sair dali. Não pensa em ter medo. Medo, pelo menos na minha cabeça não passou. Passou foi sair dali. E esse ser perto de mim, como no ombro, sempre me apontando alguma coisa e falando, não falando, a gente sente ele falando, sabe que está falando, apontava uma coisa e comentava sobre alguém. Vamos embora, vamos continuar andando. E nesse lugar, que é no descampado, com muita lama, eu lembro até de eu parar num certo ponto e começar a procurar da onde saía aquela lama toda. Não conseguia imaginar da onde que saía aquela lama. Não tinha lógica. Um processo surreal. Não tinha lógica. Ela brotava de todos os lugares, uma lama muito fedorenta, pegajosa, grossa. Nesse lugar que eu estava, muita gente sendo arrastada pela lama. Muita gente, muita gente. Muita gritaria, um mau cheiro. E eu com meu pé dentro dessa lama. Até um tornozelo dentro dessa lama. Mas ali, então, me senti seguro por essa presença que estava comigo. Então, ele me levou para muitos lugares ali mesmo, não andamos muito longe, estamos sempre ali naquele lugar mesmo, andamos nos lugares, me mostrou muita coisa ali, e tudo em ruína. Eu poderia até citar o exemplo de uma cidade antiga, mas a analogia não seria ideal, porque não existia uma obra, uma construção em pé, tudo ruína. Não havia uma. Eu lembro do barro passado por entre aqueles tocos de coluna podre. É um troço. Bom, é horrível. Né? Esse negócio é traumatizante mesmo. Então, dali, a gente andou um pouco, me mostrou algumas pessoas, tal, ninguém que eu conhecesse até então, né? Não conheci ninguém ali. Não vejo pessoas falando que conheci fulano tal. Eu, infelizmente, conheci uma pessoa só. Ele me mostrou ainda uma pessoa. Na verdade, eu ouvi o grito dela, estava gritando muito tal. E interessante também que foi uma das únicas mulheres que eu vi lá. Gritando muito tal, e com um facão na mão, e era como se estivesse querendo se defender daquele pessoal. Né, que ali é cada um por si. Ali, ninguém olha por ninguém. Eu acho que fui até um privilegiado por estar com essa ajuda perto de mim, porque eu não vi ninguém que estava lá com esse acompanhamento. Então dali a gente andou um pouco, sempre aí naquele lugar mesmo, né? E mais para frente tinha um muro alto também, mas um pedaço de muro, talvez 3 metros de muro, e a lama passando à minha esquerda, muita velocidade, e do outro lado tinha um barranco também. Aí me encostou ali para a lama passar, para a lama não me carregar. Nisso vem uma espécie de um veículo muito grande. Tem um caminhão aqui na nossa cidade que passa sempre. Eu sempre, quando eu vejo esse caminhão passar, eu me arrepio. Porque me lembra muito esse caminhão. Uma coisa interessante. Mas eu não tinha reparado nele antes. Eu posso até falar, isso aí pode ser tal, né? Sua mente está levando para aquele caminhão, não é?
Eu só passei a reparar esse caminhão depois do acontecido, que eu vi a primeira vez, depois de 6 meses depois que eu saí na rua, que eu vi, que eu arrepiei e falei, pô, é isso aí. É igual isso que aconteceu, né? Esse caminhão virou na minha frente, tombou na minha frente, estava com muitas pessoas na carroceria, tinha uns animais também e tal. E tinha muita gente fugindo dessa lama, igual eu, né? Nesse pedacinho de muro, onde a lama fazia tipo um remanso, e ela passava e batia embora, para a minha esquerda. E esse caminhão veio e ele tombou em cima das pessoas. Ele parou a mais ou menos sei lá, uns 2 metros de mim, virado. E ele tombou em cima das pessoas. Então, no meio daquela lama toda, o que eu vi, além de todo o terror que eu tinha visto antes, quando eu acordei lá naquele lugar, né, sem entender o que estava acontecendo, eu vi aí que eu vi que a coisa era muito mais séria do que eu pensei. Porque até lá atrás eu vi muita gente passando, morrendo afogadão, porque, mas vamos falar assim, né? Muita gente se afogando naquela lama, sendo levada pela lama. Mas, tá, a única coisa que eu me estranhei ali é de ninguém ajudar ninguém. As coisas acontecendo ali, a lama levando as pessoas, tinha muito pedaço de gente também. E eu não entendi por que ninguém ajudava ninguém. Então andamos mais um pouquinho, chegamos nesse lugar, desse murinho que eu fiquei encostado para a lama não me carregar. E foi a hora que esse caminhão tombou em cima de... Tinha muita gente ali naquele lugar. Então o caminhão tombou e parou, deixando assim eu e mais uns 4 ou 5 ali. Tombou e saiu esfarelando as pessoas embaixo. Então eu lembro da lama escorrer por baixo do caminhão, já com sangue. E a perna das pessoas saindo por baixo. Quer dizer, a cena, né? Eu acho que qualquer filme de terror pareceria filme da Disney com aquilo. A coisa muito horrível e sem explicação. Eu vi que a coisa realmente era muito séria e que eu não ia sair dali normal. Não tinha como sair dali normal. Eu estava... Então, e o pior da brincadeira é que depois desse negócio, esse caminhão tombando, passando em cima de muitas pessoas e tal, eu senti um cheiro de querosene muito forte. Cheiro de querosene forte, eu não sabia o que era aquilo, de onde estava esse cheiro de querosene. E eu vi muita gente correndo para pegar os animais que estavam dentro da caçamba desse caminhão. Mas ninguém salvando ninguém que estava embaixo nem dentro. E dentro também, não caiu, virou e tal, matou muita gente por dentro também. Mas, essa palavra precisa matar, porque eles ali estavam, eu acredito, nas mesmas condições que eu. Então, eu acho que já estavam mortos, talvez. Mas eles estavam passando por alguma coisa também. E ninguém foi lá ajudar, ninguém foi lá socorrer. Eu só estava preocupado. A preocupação de quem foi pegar a carne, estava no caminhão, e esse querosene que eu não sei de onde saiu. Mas eu senti nitidamente o cheiro do querosene. Perguntei para uma pessoa lá de onde veio aquilo, e não me responderam, só aquele negócio, né? Você vai descobrir o que você está fazendo aqui depois. Quietinho aí, não se mete não. Tipo assim, a pessoa está lá há muito tempo, eles sabem o que estão fazendo. Eu era recém-chegado, então eu tinha que ficar na minha. Então fiquei lá no cantinho, observando aquilo tudo, e dali o ser mesmo me pegou, me apontando para um outro lugar. A gente passou por trás desse caminhão. Lembro que passamos, eu passei por cima de pé, de coxa, né? Pessoas, tinha um pedacinho de barranco, e o caminhão bateu bem perto do barranco, virou bem perto do barranco. Então, por aquele corredorzinho que eu tinha que passar ali, eu via as pessoas que estavam dentro do caminhão, né? E eu tinha que pular por cima dos corpos que estavam ali no chão. Mas isso eu estou falando assim, como se eu estivesse vendo aqui mesmo. Não é coisa mesmo, é quase físico, se não fosse físico, né? Então passamos por aquele corredorzinho ali entre o caminhão e o barranco, chegamos mais à frente, me levou para um lugarzinho um pouco mais alto, eu lembro de ter uma areia muito fofa, muito fina, mas um cheiro continuava muito forte de coisa estragada, e um frio intenso, muito intenso. E ele me levou para um lugar que tinha uma espécie de uma arena, um muro alto, um lugar rodeado mesmo, mas já não tinha por onde escapar. E a hora que eu entrei ali, já fui para, tipo assim, para mim acabar mesmo com a minha história ali. Eu entrei ali, já sabia que não tinha como sair dali. Entrei relutante para não entrar, não queria entrar, tal, não, vamos lá, você tem que ver coisa lá dentro, você vai ver alguma coisa lá dentro. Eu falei, pô,
se for só para ver, vamos embora. Né? Chegando lá, eu dei de cara com um ser lá, com uma ferramenta na mão e as pessoas todas encostadas nesse muro redondo, bem grande, alto, muito alto. E uma arena, uma espécie de uma arena mesmo, bem grande. E uma quadra de futebol, bota assim, o tamanho de uma quadra de futebol, redondo. As pessoas tudo encostadas no muro, não conseguiam sair porque o muro era muito alto. E essa pessoa vindo com uma ferramenta, uma espécie de um facão, uma coisa torta, eu não sei o que era aquilo. E ela vinha passando. Ela parava, conversava com a pessoa um pouquinho, já cortava em algum lugar. Era pescoço, era no braço, era barriga. Era assim, ela falava com uma pessoa, naquela que ela parava para falar ali, ela muito rápido, ela já cortava, já ia para a próxima. Falei, ele vai chegar em mim. Ele vai chegar em mim daqui a pouquinho. Eu sentindo a presença dessa mão aqui atrás. Aí ele foi dando a volta tal. Eu não vou te falar que faltando 10, 15, 20 pessoas, porque nessa hora você não fica contando quantas pessoas faltam para o cara te matar. O que eu pensei é como é que eu posso sair daqui? Eu perguntei para esse, vou chamar ele de guia, meu guia. Na verdade, ele foi para mim, foi isso. Perguntei se não tinha saída. Eu vou ter que ficar esperando aqui mesmo, igual está todo mundo esperando aqui, sem ação, está todo mundo aceitando isso assim, vai ficar assim mesmo? Falou assim, a hora que aquela pessoa ali sair da frente, você corre, atrás dele tem um buraco, você passa pelo buraco e vai para tal lugar, vai ver lá. Aí já não foi comigo. Eu já fui sozinho, corri, atravessei por esse buraco, escondi no meio de um lugar muito feio também, parecia uma sucata. Eu que sou metalúrgico, eu nunca vi nada parecido. Nunca vi. Eu quero que eu posso falar para parecer, que possa parecer, dar uma ideia de que seria uma sucata, um lugar, sucata muito grande, muito ferro, muita sujeira. Então, e ele falou para a gente esconder. Ó, você corre, atravessa o buraco, esconde, fica lá. Fica lá. Eu não se preocupe em sair. Corri para lá, entrei dentro de um troço lá, não sei nem perfil. Escondi, também não era, porque onde eu estava, todo mundo me via, eu via todo mundo. Então, posso dizer que eu escondi. Eu estava até querendo ver o que ia acontecer, se alguém mais ia sair, mas ninguém saiu, só eu que saí. Então, eu fiquei ali esperando. Aí, é uma outra coisa que também é interessante, que um parênteses que eu vou abrir aqui, a maioria das entrevistas que eu vejo Carlos fazer, é que as pessoas falam que lá não existe tempo. Lá não existe tempo. Eu, pelo menos com relação à minha experiência, eu não posso dizer isso, porque a minha experiência foi longa, traumatizante, muito longa. Eu via o dia clareando, eu sabia que era 10 horas da manhã, sabia que era meio-dia, depois eu via à tarde, via a noite caindo, sentia a madrugada, e via o dia nascendo, no outro dia, sabia que o dia estava nascendo, e à noite o bicho pegava mesmo. De dia já era horrível, à noite aí que era terrível. E eu fiquei nesse lugar durante muito tempo, ali parado, ninguém saiu daquele lugar. Também não voltei para ver se o cara acertou as contas com todo mundo, não quis saber. E ali, outras pessoas, depois eu vi outras pessoas correndo, não saíram do buraco, não saíram de lá, mas elas correram, saíram ali naquele lugar tinha algumas pessoas escondidas também, elas saíram correndo. Aí eu olhei, ouvi barulho, falei, então se estão correndo, tem alguma chance de eu sair daqui também. Acompanhei essas pessoas, né? Não sei nem como dirigir a elas. E aí fui. E há um detalhe, quando eu digo que eu não posso dirigir a elas como pessoas, porque não tinha um semblante, não tinha um rosto, não tinha pessoas normais, tinha braço, perna, vestidas de roupa, todas elas muito maltrapilhas, mas a expressão facial não tinha nenhuma. Não tinha, posso falar assim, o olho claro, o outro cara, ele é escuro, ele é moreno, o outro não. Era um padrão. Eu era um padrão como todos eles ali. Eu acredito que todos nós ali já tínhamos chegado no limite. Já
já tínhamos dado que era para ser dado. Então, estava ali mesmo jogado no lixo. Estava ali no lixo da eternidade. Então, a gente foi para lá, e dali eu vi o pessoal correndo, eu corri atrás também, vi o pessoal correndo, vamos embora, tal, e sem essa mão no meu ombro. Até então eu já não sentia mais. E tinha uns lugares que a gente passava, uns becos, assim, sempre um lugar muito apertado, muita lama, e sempre o mesmo cheiro, mesmo sempre. Frio e cheiro me acompanharam durante a EPM quase toda. Só o finalzinho que ela foi, eu posso dizer que ela foi branda, mas durante todo esse período de chegada minha lá, eu fiquei jogado nesse lugar durante alguns dias. Eu via dia clareando, amanhecendo, anoitecendo, e eu passando por alguns lugares, já fora dessa arena, fora dessa sucata, ainda tinha um pouco de sucata ainda, porque era muito extenso, e uma areia. E eu já consegui sair dessa areia, já estava quase chegando na outra ponta, onde tinha lama também, e eu vi umas pessoas cochichando, acusando, mas como eu estava sozinho, falei, pô, não é comigo. E eles estão ali para isso. Hoje eu entendo que eles estão ali para acusar mesmo. Eles estão ali para. Se você está lá, você está na lama com eles mesmo e querem saber se você está certo, se é santo, se não é. Você está ali porque você não é. Então, subentende-se, né? Nas entrelinhas, a gente pensa isso. Você chegar naquele estágio ali, você não é santo. Você está ali, você tá pagando por alguma coisa, você está devendo alguma coisa e você vai ter que pagar. E vai pagar as duras penas. Não estou subjugando ninguém, eu bebo, fumo, nada disso. Cada um sabe do seu jeito de levar a vida. Você acha que está tudo certo? Beleza. Parabéns, continue. Mas se você achar que você não está, falo isso aqui em casa, falo isso. Eu até comentei, eu sou uma pessoa de muito poucos amigos, mas de inimigo zero. Inimigo nenhum. Mas os poucos que eu tenho em consideração mesmo, eu falo sempre, ó, você me conheceu, você sabe que eu não tinha vício, não era disso, não era daquilo, nunca fui de nada disso. E caí lá. Por quê? Não sei. Caí. De repente fui lá e caí lá. E a sucata era muito grande, eu devo ter ficado, assim, vou botar assim, um dia e meio nessa sucata, escondido ali, uma noite pelo menos. Eu fui para lá bem de tarde, eu vi a noite caindo, depois eu vi a madrugada toda, eu vi amanhecer. Quando foi no finalzinho da tarde do outro dia, comecei a ouvir uns barulhos, pessoas correndo, aí eu fui atrás. A gente andou essa noite toda no meio dessa sucata, esse resto de sucata, porque a gente andou tanto que já conseguimos sair um pouco da sucata. E dessa areia fina. Eu lembro que tinha uma areia muito fina. E eu comecei a ver a lama na frente. Bom, em algum momento dessa passagem minha, da lama, da areia para a lama, eu senti nitidamente que eu estava chegando na lama. Eu falei, bom, lá para trás eu não podia voltar, porque para trás era sentença mesmo. Fosse para trás, o cara ia te pegar, eles iam te pegar, eu porque também você andava, por onde eu andei, havia acusações, todo mundo acusando, sempre acusa de tudo, você matou o Papa, tudo acusam você de tudo. É o que eu estou falando, mesmo você não fazendo, você sendo, não vou entrar em religião não, mas sendo um bom cristão, tal, negócio todo, lá eles te cobram, você acaba ficando com muito peso em cima de você, muito peso, e eu acredito até que tem algumas pessoas que conseguem se livrar disso, não sei como. Já vi alguns relatos que só passaram por situações difíceis e conseguiram sair dessa. Eu pelo menos não consegui. Às vezes consegui foi com essa ajuda desse guia meu. E ele quando eu estava chegando nessa lama, eu senti a mão dele de novo, e ele me mostrou, me falou sobre essas pessoas que me acusaram lá atrás no corredor e que já estavam na lama de novo ali, usando mesmo, falando e tal. E eu perguntei, mas essas pessoas foram comigo? Aí que eu senti ele. Ele não tinha ninguém para conversar, ninguém dá papo, todo mundo quer fugir, quer sair da lama, quer.
Então eu perguntei, essa lama, essas pessoas são para mim? Ele continua andando, ele falou, continua andando, tá? Esquece, 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 continua andando. Vamos ver o que tem para frente aí. Continuamos indo para frente, continuei passando pela lama. Durante essa parte da lama foi durante assim, um período muito longo durante essa weekend. Eu sentia muito frio, sentia meu pé molhado, eu lembro de olhar para o meu pé e ver a lama até o calcanhar, a lama fria, mal cheirosa, e eu não querendo aprofundar, e ele falando, não, você não vai poder voltar, não vai voltar, você tem que ir para frente, vamos embora, continuar, vamos embora. E depois de passando nesse corredor, o pessoal acusando, falando, usando de tudo, não vale a pena citar coisas que a gente não faz, os seres humanos normais não fazem, né? Fazem, mas chegou lá, você chegou lá, você foi lá por alguma razão. Aí, eu acredito que todas as culpas do mundo eles jogam em cima da pessoa que vai para lá. Você tem que pagar por alguma coisa. Você pode ter ido para lá por dar um tapa na orelha do cachorro, mas você vai pagar pela morte de tantos, não sei aonde, vai pagar. É o peso. Esse peso você não consegue fugir dele. Ninguém consegue mesmo. Não adianta. Passei por isso aí, passei por esse negócio da acusação, fui para esse lugar da sucata, continuei passando por uma opção de lugar sujo, a ruína sempre, as ruínas, não tinha nada que eu pudesse falar assim, porque é um porto seguro, vou poder parar aqui, aqui vai estar tranquilo, não existe, é tudo, é horrível, o negócio é horrível. E aquela sensação de angústia muito forte, assim, não dava para controlar. Eu já tive depressão uns anos atrás, mas nada se compara a isso, nada se compara. A sensação da depressão, aquele pensamento, aquela sensação péssima, nada se compara. A sensação da depressão para mim hoje é brincadeira em relação àquilo que eu senti lá. Para você ver mesmo as coisas acontecendo, a gente sem reação, sem como ajudar, não tem como. Não, porque também, eu vou ser sincero, eu não consigo pensar em ter ajudado ninguém ali. Só essa pessoa. Eu conheci essa mulher que eu vi os gritos dela lá, logo no começo que eu cheguei, que eu pensei, quando eu voltar, eu vou querer ajudar essa pessoa. Se eu voltar, nós vamos ajudar essa pessoa. Eu voltei e ainda não consegui fazer nada por ela. Eu falei, não, mas eu vou fazer, se Deus quiser. E quando não, eu vou fazer. Não vou nem entrar em detalhe, não, porque, bom, dessa fuga depois de tanta acusação e tal, mais pra frente, eles me pegaram. Seres muito grandes, os caras grandes, grande no sentido de altura e sentido de forte também. Assim, um Mike Tyson e meio, mais ou menos, de altura e de largura. E dois daqueles. E mesmo detalhe, sem semblante nenhum. Sem semblante. Os caras me pegaram e tal, ó, você vai ter que passar por um doutor, ele vai te fazer uma cirurgia. Fazer uma cirurgia. Eles não falaram de cirurgia, falaram de procedimento. Você vai passar por um procedimento. Então, procedimento? Não, você tem que passar porque purificar, você vai ficar purificado. Você vai passar lá e aí bom, não tem nada não, rapaz. Não, mas você vai lá, você vai passar. Aí fiquei um tempo bom também, me parece que mais de um dia, aguardando esse procedimento com esse lá. Não é nada parecido com o hospital, era um lugar horrível, terrível mesmo. Muita gente, esperando na minha direita, tinha muita gente caída, muito choro, muito grito. E eu falei, pô, esse pessoal tá aqui, quem é esse médico aí? Quem é esse cara? Quem é esse cara que vai fazer esse procedimento? Não, pode ficar tranquilo, você vai ver. Quando eu já estava desistindo, desanimando, me chamaram. Aí eu não vi a cara do cara, não vi a cara dele. Eu vi a roupa branca, normal, e um cara muito grande também. Aí falou nada, me chamou só, um detalhe.
porque eu acredito que eu estava com um guia. Eu acredito que eu estava com um guia exatamente por isso. Porque esse foi o primeiro procedimento que eles fizeram comigo. Eu não sei qual foi. Eu apaguei. Eu senti ali, quando eles puseram a mão em mim, me levaram para dentro de uma sala, eu apaguei. Eu já não vi nada. Saí dali, acordei eles me carregando por um corredor, cada um de um lado, mas eu ainda estava andando, estava normal, andando tal, e chegaram assim, no meio da lama, me jogaram no meio da lama. Se vira para lá, né? Saí do consultório, não, é o lugar lá que ele fazia esse procedimento. Eu não sei qual é o procedimento. Essa é a primeira vez, agora eu não vi nada. Eu só sei que ele abriu a porta, os dois cidadãos me pegaram pelo braço e me levaram. A hora que eu passei pela porta, eu dei de cara com esse doutor, eu apaguei. Esse doutor, eu chamei de doutor porque me falaram que eu ia passar procedimento com o médico, mas de médico não tinha nada. Ele, depois, não sei quanto tempo fiquei lá dentro, eles pegaram com o braço, mas eu ainda estava andando, caminhando normal, me pegaram e me jogaram na lama lá. Dali eu já fiquei meio assim, já não estava com as reações normais de quando eu cheguei. A minha mobilidade não era a mesma. Não era a mesma. Já precisava de ajuda para alguma coisa. Eu comentando com essa situação, estou com dificuldade para isso, dificuldade para aquilo, não consigo fugir, igual eu estava fugindo antes, eu não vou conseguir fugir do jeito que eu estou. Mas isso é a reação, procedimento que fizeram com você. Mas você fica quieto, você falou, você fica quieto, você não fala nada, para você não aguçar os caras, porque você ainda está andando. E porque costuma a pessoa sair de lá do jeito que você viu aquele pessoal deitado na lama lá dentro, lá do quartinho lá, do reservado. A pessoa sai do consultório dele e não consegue nem vir para a rua, para a lama, fica lá, jogado. Então tá bom, né? Aí, continuamos andando, vi muita coisa ali, muita coisa. Outra coisa também que eu vou trazer um paralelo. Eu ouço muitas pessoas, muitos relatos, pessoas que abriram um telão na frente dela, ela viu e tal. Comigo não abriu telão nenhum. Não vi luz nenhuma, não tem telão nenhum, não vi portal nenhum. Tudo que eu vi foi tudo negativo. Foi tudo coisa bruta, coisa braba. Mas o que eu vi, que me foi dado a chance de ver, foi... Hoje eu acredito que seja minhas outras vidas. Eu passei por dali eu saí, comentei com esse ser. Eu não ia conseguir fugir, falei, eu não vou conseguir andar mais, fugir. Eu estava fugindo atrás, eu tô quase imobilizado. Só calma. Só falou calma e falou outra coisa comigo que eu não consegui. Na hora não fez sentido para mim, não. Falou alguma coisa para mim. Não sei se é para mim ver alguma coisa, olhar alguma coisa, não sei. Reparar, não sei. Uma coisa assim. E dali já começou a minha próxima lembrança que eu tenho nessa sequência lógica, que pode não ser essa, mas a sequência que eu tenho, que eu guardo desde quando eu voltei, é essa. E dali eu falei isso com ele. Eu já me vi num restaurante antigo, tipo 1950, daí para lá, talvez até antes disso. Nos Estados Unidos, antigamente, aquelas hamburguerias antigas, com aquele som redondo, aqueles negócios de botar disco redondo, cheio de luzinha assim em volta, cheio de neon, né? Cheio de neon. E eu jovem, mas uns jovens também. Então, mas ainda assim, eu ali naquela situação, eu ainda ficava curioso. Interessante, eu podia estar revivendo aquilo ali, mas eu ficava curioso. Eu lembro que as pessoas estavam comigo na mesa, me chamavam direto. Chega pra cá, não, calma, não chega o negócio. Eu ia pra porta olhar os prédios, olhar a rua, como se eu tivesse esquecido daquilo já. Eu já tive aqui, mas eu não lembrava disso aqui. Isso aqui não era assim, tal, entendeu? Um prédio todo colorido na frente, assim, gente, eu já tive ali. E eu esqueci, eu estava me culpando por eu não lembrar daquilo. Aí ficamos ali um tempão, e depois nós saímos dali andando. Eu fiz questão de chamar as pessoas. Era tudo jovem, era tudo jovem, junto comigo. Eu também era, certamente. E eu chamei, nós fomos andando pela rua.
e vendo tudo de coisa. E eu sabia que aquilo ali era em 1900 e não sei quanto. 1900 e não sei quanto mesmo. Não sei quanto não. Depois que eu vi um documentário, depois, agora recente, inclusive, eu vi um negócio de som, tipo um toca-disco, não sei como é que chama aquilo, uma vitrola, que tinha esses neões meio arredondados assim tal, um aparelho grande, tinha uns neões assim. E esse filme era de 1950 e alguma coisinha. Isso aí, eu vi isso aí lá. Então a gente andou ali e tal, e aí a próxima lembrança que eu tenho, aí já começou, aí caiu na normalidade, porque isso aí é outra coisa interessante também. Depois que você se insere nesse negócio, você é normal, você não dá para explicar como. Você faz parte daquilo ali, então a novidade acaba. Então a novidade para mim ali, depois que nós saímos, depois que eu vi os prédios, depois que eu lembrei, na verdade é como se eu tivesse uma amnésia, tivesse voltado para ali, tivesse lembrado de tudo, do prédio, daquela hamburgueria, dos amigos lá, das pessoas que parecem que ali é tudo amigo, jovem, tudo adolescente, tudo jovem mesmo, 12, 13 anos. Aí chamei, pô, vamos sair, quero ver, não sei o quê. Foi lá, não sei o que, mas vamos lá, quero ver de novo, vamos lá. Saímos pela rua, e eles foram mostrando os prédios, cinema, mostrando um cinema não sei de onde. Ah, você já foi lá? Eu falei, não lembro, não lembro. Aí, vamos, andamos. Tá, a minha próxima lembrança, depois dessa, eu estava no Nordeste. Eu estou andando numa rua, estrada de chão. Essa aí foi terrível, porque essa aí eu senti tudo. Ali eu senti tudo. Ali o cheiro, senti o toque das pessoas. É uma rua, estrada de chão, muito longa também. À minha esquerda tinha uma espécie de um valão seco, uma vala seca, uma ribanceira com valão lá embaixo, seco. E do meu lado direito, casas, tudo aquelas casas antigas, tá? Tudo antigo, não tem nada que eu pudesse falar que foi coisa normal agora, seria normal agora. Tudo antigo, coisas muito antigas mesmo, casa, todas elas de barro, e aquelas cercas de madeira, cercando, tirando o acesso da casa para a rua. Então ficava aquela cerca de fora a fora, e cercando várias casas. Várias casas. E o que me leva a pensar também, que eu conhecia aquilo ali, é que por onde eu passava, todo mundo me cumprimentava. Eu andando no meio de um pessoal, tinha muita gente em volta de mim nessa aqui. A primeira lembrança que eu tenho é eu chegando nessa rua e olhando para frente. Aí tá, o que é isso? Da onde que veio isso? Tá, primeira pergunta que eu fiz foi, da onde que veio isso? Aí puseram a mão no ombro, apontaram para mim andando, eu fui andando, né? E me mostrando as casas assim. Aí as pessoas que estavam dentro das casas saíam para olhar, estavam olhando, uns dava tchau, outros cumprimentavam, outros vinham dar a mão, atravessavam, saíam dentro de casa, abriu um portãozinho de madeira, ouvia o barulho do portão. O portão vinha andando, aí segurava aqui para me parar de andar, só aqui, tentava falar, não sei o que lá, mas com certeza me conhecia. Do jeito que me tratava, me conhecia, já era dali. Aí levaram até o final da rua e falaram que vai ter um casamento tal dia de um pessoal aqui, que certamente também deveria ser conhecido, e o rapaz é aquele rapaz viajante e tal, e ele vai voltar hoje. Vai voltar hoje à noite e vai casar com a filha do fulano, que também conheci, sabe de onde. Então vamos lá na casa deles para você cumprimentar ele. Vamos embora. Atravessamos, atrás dessa cerca, entrei na casa, lembro direitinho da casa. Depois que passei pelo portão, eu vi a casa, tinha uma portinha, aquela casa muito simples, mano, Nordeste antigo mesmo. Então, uma porta da sala que você via a porta da frente, você via a porta dos fundos lá atrás. Você via a cacimba da água lá do outro lado, com os bichos lá andando do outro lado da casa, só por uma porta, a porta de entrada e a porta de saída do outro lado. E eu tinha certeza que era aquilo ali mesmo, já tinha estado ali, aí conhecia tudo ali. Me chamaram a menina, me apresentaram ela, apertei, chamaram a mãe, o pai dela, aí falaram assim, o cara chega às 5 horas, olha só, o cara chega às 5 horas, então você
dá tempo de você andar, visitar não sei quem, depois você volta para você assistir o casamento. Nós andamos um tempão no meio daquele aquele descampado, lugar seco mesmo, lugar triste, a verdade é essa, lugar triste, daquele sertão antigo mesmo, coisa muito triste, muito triste. E lá pelas tantas mesmo, lá, eu já estava sentindo até a mudança do clima já quando me chamaram. Assim, ó, tá na hora do rapaz chegar, vamos lá, vamos voltar para a casa do lá, e falou até o nome dele. Voltamos, conheci o rapaz falou, o senhor tal, não sei o que, tal, apertou minha mão, despertou e segurou. Ele segurou minha mão um tempão. Falando comigo, não lembro o que ele falou, porque na hora eu não achei importante, porque era tão normal, estava acontecendo comigo. Ele falou tal. E eu lembro que eu saí da frente e depois ele passou com ela e eles saíram. Foi aquela procissão atrás dos dois. Pai de gente tal, ela com vestido de noiva, e com aquele vestidinho aqueles panos mesmo, de antigamente que usava, né? Ele com uma roupinha branca, tal, calcinha curta. E aí essa mão que estava comigo aqui, a mão que estava comigo, falou comigo assim. Eu perguntei, mas esse rapaz, ele é parente de quem? Você conhece o parente dele, você conhece esse rapaz? Vai dizer, é você. Eu disse, não tem lógica. Porque é a segunda vez que acontece isso. Porque lá atrás, eu esqueci de mencionar isso, quando a gente estava dessa arena que o cara passava com facão, parava com um, parava com o outro, essa mão me mostrou também, mostrou um jovem, bem mais jovem que eu, cabelo tudo grande, barbudo, roupa rasgada. E ele falou comigo assim, repara o que ele tem na mão. Mas eu não consegui reparar, porque estava acontecendo, o cara passando a faca no outro lado, eu reparar um cabeludo, mais um cabeludo, mais um barbudo, todo mundo era mais ou menos assim. Eu olhando, cara, nunca vi um cara passar faca no pescoço de ninguém. Aí ele falou assim, ó, repara aquele rapaz ali é o Wallace. Aí eu olhei e falei, não, o Wallace, meu xará? Não, esse rapaz é você, também é você. Aí eu lembro de já tirar o olho lá e ver o rapaz entrando no meio daquela galera, multidão, e ele sumiu. Não vi ele mais. Mesmo que a gente estivesse num lugar fechado, e ó que eu procurei depois. Antes de eu passar por esse buraco, eu pensei nele. Falei, eu quero encontrar com esse cara. Quero encontrar com ele aqui, quero ver ele. E me assustou o jeito dele. Cara, todo mal para filho, com uma ferramenta. Ele ainda falou comigo, olha a ferramenta que ele está na mão. Ele tem alguma coisa na mão, repara. Olha bem o que ele está na mão. Aí eu não reparei. Isso foi um detalhe que eu guardei também. Poderia ter olhado, visto, de repente tinha alguma coisa a ver, né? Aí, bom, voltando lá para o Nordeste. Eu cheguei lá, esse guia meu falou comigo que esse rapaz ali teria sido eu. Aí nós ficamos parados ali na porta, ali, eu já não tive mais condições de acompanhar. Eu parei, já vi que a coisa estava saindo do meu controle, né? Até ali tá tudo bem. Eu estava no Nordeste, como eu estou aqui em casa agora, o Carlos está aí na casa dele, super normal. Mas aí uma pessoa passa por você, a pessoa só como a gente fala assim, é você, já sai normal, quebra completamente o protocolo, só dizer, peraí, então tem alguma coisa muito errada aqui, tem alguma coisa estranha. Eu fiquei parado ali, paralisado, vendo ele sair do portão de madeira e entrando naquela rua que eu comecei a andar. Eu cheguei de cara com ela, eu vi eles andando e sumiram na minha vista. Bom, sumiram da vista, eu já vou para outro lugar. Vou para um lugar eu nunca vi também. Esse lugar eu nunca vi. Isso aí, falar que eu já vi algum filme, alguma coisa parecida que me lembrasse, nunca vi. É uma espécie de uma colônia. Se as outras duas eram antigas, essa então é de outro século mesmo. Era uma vila. Aí eu lembro que eu cheguei lá à noite. Você me falou que a gente subindo, falou, estava escuro, então, mas tinha uma estrada de terra, e você falou comigo, vamos subindo, vamos andando. Aí,
Vou perguntar para quê? Eu já tô ali mesmo, vou embora. Tenho que perguntar para quê, para onde vai. Fui andando com ele. Aí comecei a ver uma fogueira acesa, num descampadinho. Você vai subir no morrinho e no topo do morro, tinha umas casas, mas acontece umas 5, 6 casinhas. Mas casa antiga mesmo, casa de barro, com uma porta só, sem janela, casinha pequena, botar uns 3 metros ou 3, meia redonda, e um telhado todo de palha. E tinha essa fogueira na rua. Essa fogueira, na verdade, eram várias fogueiras, não tinha só uma. Essa fogueira serviu para clarear dentro de casa. Ela na rua, ela clareava dentro de casa. Lá na hora também eu já vi lógica. Se ficar uma fogueira dentro de casa, com casa de palha, não tem lógica. Então ali eu já sentia a realidade da coisa, a verdade da coisa. Eu cheguei perto de uma fogueira e clareando a porta do cara. Aí saiu o cara de lá com uma roupa de pele mesmo, de pele de animal. E agora o frio ali era praticamente abaixo de zero. Ali é frio, intenso mesmo. E essas pessoas todas com roupa de pele muito grossa, criança, mulher. E a gente foi subindo nessa ruazinha até chegar nesse topinho do morro. Eu olhava de cima para baixo e via as casinhas velhas lá. Embaixo, eu digo assim, uns 3 metros abaixo. Mas dá para ver o tetinho da casa e as pessoas nas portas. Muito frio. Muito frio. E onde a gente estava, tinha mulheres, umas crianças juntavam aquelas lenhas, folha seca, e botavam para fogo para a gente ficar ali, em cima, só observando. Não tinha nada para fazer, estava ali, sem diálogo, sem nada. E foi durante muito tempo, um silêncio, só ouvi o barulho do fogo e mais nada. Silêncio, um olhando para a cara do outro. E ali também eu tenho certeza que ali foi outra coisa que me mostraram também, uma outra existência, uma outra passagem que eu tive. Foi muito real, é uma coisa que você sente na pele. Você sente, não é uma coisa que você, eu achei assim, não. Você sente na pele. Bom, passou dali, desse lugar ali, aí nós já voltamos de novo. Eu não sei falar, não sei ao certo a transição dali. Sei que fiquei muito tempo sentado em cima desse morrinho, com uma fogueirinha acesa do lado, muito tempo. Vamos botar assim, nos tempos nossos hoje, seriam assim umas 5, 6 horas. E depois de eu ter subido ali, já nós tinha braba, vendo as casas, sentamos ali, depois chegando gente, sentamos ali e tal. Fizemos uma rodada, uma roda de gente, pessoas ali, só meninos e senhoras. Os homens ficaram todos nas portas, roupa de pele. Me chamou a atenção, foi um gordão, um cara gordo, com a camisa aberta, aquela roupa aberta. Um frio desse, cara, como é que esse cara tá aguentando? Um gordão. Falei, cara, isso não tem lógica. Isso aí não tem lógica. E ele me chamou a atenção. Aí daí fiquei muito tempo ali, muito tempo mesmo. Aí a próxima lembrança que eu tenho já foi estar de volta nessa lama e com esses dois cidadãos que me levaram para fazer primeiro procedimento, eles me falando que eu tinha que voltar no cara. Não vou falar doutor, não, porque o cara não é doutor, não. O cara é entidade lá. Eu tinha que passar por ele de novo. Aí ainda me falaram assim, parece que eles ouviram e seguiram eu falando. Não, seu primeiro procedimento não resolveu. Você está andando ainda, está falando, esse procedimento não valeu. Vamos ter que te fazer de novo. E eu falo, não, rapaz, eu estou mal, eu estou aguentando andar mais, eu estou aguentando quase falar, você pode me deixar sossegado aqui, que não, você vai ter que passar de novo. Aí tanto que relutei que eles me pegaram de novo, levaram lá para dentro. Aí eu vi o cidadão lá chegando, se aproximando de mim com uma marreta e um pedaço de vergalhão enferrujado. Eles me deitaram numa maca, uma mesa suja, uma mesa suja, sentindo aquele troço gelado, deitaram, os caras segurando meus braços, e quando eu olhei para frente, vi esse ser com a marreta e o vergalhão, e um detalhe, um sorriso da cara dele que não sai da minha cabeça, e rindo da situação. Estava gostando do que ele estava fazendo.
E, de novo, graças a Deus, eu fui tirado ali. Eu não vi o que ele fez, onde ele bateu. Ah, um detalhe, no primeiro procedimento, eu estava ouvindo a conversa daquelas pessoas deitadas no chão ali, gritando e tal, né? E tinha um falando com o outro, perguntando se tinha quebrado o osso. Ele quebrou o osso, quebrou seu osso. Pensei assim, quebrou o osso, o que esse cara vai fazer? Quebrar o osso. E ele perguntou de novo pro cara. Ele falou assim, rapaz, não quebrou o osso, não. O outro falando, não quebrou o osso, não, porque eu tô sentindo ainda. Aí o osso, esse osso aqui, o osso da bacia. Ele não quebrou o osso, não, porque eu tô conseguindo andar também. Aí na hora eu pensei assim, rapaz, eu também tô andando. Você vê como é que eu já sabia que eu ia voltar lá. Eu também, então, eu tô fadado a voltar nesse cara de novo. E bater e valer depois de eu ter passado por essas três visões que eu tive de lugares que eu com certeza já passei por lá, já estive lá. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu voltei foi isso. Eles me pegando, falando, o procedimento não deu certo, eu vou ter que voltar com você para lá e eu vou ter que ver de novo. Eu falei, não, rapaz, não faz isso não, deu tudo certo. Não, você tá andando, você tá falando. Não, mas eu tô mal, rapaz, tô andando, vambora. Pegou pro braço, eu tô aí, cheguei na porta lá, me deitaram, jogaram. Tem que ser carinho de deitar. Jogaram lá. E eu vi o cara com uma marreta, pela de ferro, na mão, e rindo. E se aproximou de mim. E se aproximou de mim, graças a Deus eu apaguei também. Não sei o que ele fez. Mas dessa vez deu certo. E quando eu saí, quando eu voltei a mim, ele estava segurando no meu braço e eu já estava em pé, arrastando no chão. Não conseguia ficar em pé mais. Jogaram na lama lá, indicaram na lama e fiquei lá durante um tempo, só consegui me virar, durante muito tempo. E aí me pegaram. E me puseram dentro de uma não sei quem foi que me não tem recordação o que foi que me pegou, se foi eu vou explicar depois por que eu não sei quem foi que me pegou. Eu sei que eu estava lá, estava virado, eu já sabia ali que eu não conseguia falar, eu não conseguia mover nada, perna, braço, não tinha movimento nenhum, e estava jogado lá. Aí, depois de bastante tempo, vendo aquela fria, eu sentia água, a lama escorrendo, aí me pegaram, puseram numa maca, e tipo um carro, uma ambulância, vamos botar uma ambulância, fizeram uma ambulância lá. Bom, essa ambulância foi outra EQM praticamente, dentro da EQM. E essa ambulância, fiquei muito tempo dentro dessa ambulância. E muito tempo. E dias. Eu lembro de ir para um lugar, mesmo a sensação de dia, noite, manhã, madrugada, sempre assim. E a gente parava num lugar, eles desciam a ambulância. Desciam, o pessoal que estava nessa ambulância. Chama de ambulância, mas não é ambulância, não. É alguma coisa que me fazia pensar nisso, mas as pessoas desceram, esses seres estavam comigo dentro da ambulância, eram três, ficavam um atrás comigo e dois na frente. Então eles abriam a porta traseira, esse ser que estava comigo saía, e teve um lugar que nós paramos que eu senti o cheiro do bacalhau. Que doideira. Tinha o cheiro do bacalhau, tinha o cheiro de peixe assado. Eu chorando de fome. Cheguei a chorar de fome nessa hora. Com sede também, morrendo de sede, não podia. Não tinha, né? Não tinha. É por isso que eu não sei se eles eram seres que foram lá me resgatar, ou se eles faziam parte daquela trupe lá. Não sei. O que eles fizeram só foi me tirar de lá e me botar na ambulância. A ambulância, a gente rodou muito, mas não me serviram em nada, não me ajudaram em nada, não tinha nada comigo, só ficaram rodando comigo. E eu vendo pelo vidro desse negócio aqui, desse carro, as coisas passando, as cidades passando, não parava, era o dia inteiro assim, só parava à noite. Parava à noite ali um pouquinho, ficava ali, aí de repente acontecia alguma coisa, que eles entravam no carro correndo, saíam correndo, eu não tinha conhecimento de nada, não conseguia perguntar, não conseguia falar. Bom, nessa momento nós ficamos aí, sei lá, uns 2, 3 dias. E, bom, aí eu
eu pensando, né? Pô, eles podiam passar na minha cidade lá para me deixar lá. Que eles comentavam, eu ouvi eles comentando que não tinha onde me deixar, que não tinha onde me deixar. Eu falava só assim, vamos ter que deixar ele lá, mas onde? Vamos deixar ele onde? Não tinha lugar. Aí eles começaram a rodar comigo e eu ouvindo uma conversa que eles iam passar pela nossa região. Interessante, né? Eles podiam passar. Eu lembrei do meu irmão. Assim, rapaz, e se eles passarem por lá, eu vou dar um jeito de avisar meu irmão que eu tô ali. Eu tô lá, nesse carro. Ele me tirar daqui, porque não tem condições, eu tô aqui jogado, aqui amarrado, tá amarrado, embora não pudesse mexer, mas tava amarrado. Então, continuou andando, tal, sei que quando chegou, eu sei que era um trevo, porque eles comentaram alguma coisa. Trevo, tipo trevo de entrada de cidade, porque alguém falou alguma coisa que ia entrar, não sei aonde, ou entrar não sei aonde. Eu senti o carro reduzindo, ó, próximo doido. Senti o carro reduzindo. Nesse carro reduzindo, eu senti uma batida forte do meu lado esquerdo aqui, né? Eu estava deitado encostado nessa lateral do carro. Tinha uma batida muito forte, freada e uma batida muito forte. O carro, esse posto carro que eu estava, ele deu uma escambalhota lá e virou o carro virado lá, contrário, veio para cá. Com a porta aberta, isso de noite. Finalzinho de madrugada, já chegando de dia. Quer dizer, eu fiquei ali amarrado na maca, jogado, virado, olhando. Então, fiquei ali a madrugada toda, vendo passar carro, vendo giroflex de ambulância passando, não sei se era ambulância, o que era, porque também não fizeram nada. E um detalhe, tinha um rádio ligado, um rádio ligado nesse carro. E esse carro estava falando que havia morrido alguém naquela noite também, um artista, cantor de uma banda. E aí e eles faziam aquelas músicas, né? Tipo quando Ayrton Senna morreu, fizeram aquele instrumental com a música dele, aquela música chorosa e tal, aquela toda, né? E desse artista também fizeram uma música dele, mesmo esquema, aquela choroso, e repetia sempre o mesmo refrão, mesmo começo da música, gente. Aí eu falei assim, bom, aí antes de eu pensando, né, falei, não, eu tô aqui, ninguém vai me socorrer, ninguém vai me tirar. Quando o dia amanheceu, entrou vou falar um cara, mas não era um cara, era uma entidade. Entrou, olhou para mim assim, virou a cara para mim, que não tinha olho, não tinha expressão, não tinha nada. Senti que ele olhou para mim e comentou com os outros, vamos socorrer, vamos tirar os outros, porque o filho do seu Elaí está morto. Bom, Elaí foi meu pai, falecido já há 46 anos atrás. Na hora que ele falou isso, eu falei, esse cara, quem que é esse cara? Quem que é ele? E, primeiro choque dele falar que eu tô morto. Né? Eu já tinha até uma certa noção lá atrás. Quando eu comecei lá naquela lama, eu já sabia que a coisa não estava boa pro meu lado. Mas depois dessa batida, e com ele constatando, né, falou, pode deixar, vamos tirar os outros, porque o filho do senhor aí não dá para fazer mais nada, ele tá morto. E saiu, me deixou lá. Fiquei ali um tempão ouvindo aquela música, grito, ouvindo muita coisa, muito comentário e tal, e aquilo me deixando nervoso. Eu pensando, como é que eu ia sair dali? Que fim que ia levar aquilo ali? Minha pergunta era, aonde isso aqui vai me dar, vai me levar? O que vai acontecer depois disso? O que aconteceu depois disso? Eu apaguei quando eu voltei a conseguir enxergar as coisas de novo. Eu estava entrando num corredor muito comprido, branco, muito mal iluminado, extremamente mal cheiroso, e eu acredito que fosse um corredor de um necrotério. Bom, o interessante disso é que eu consegui enxergar geral, mesmo eu sabendo que eu estava com um lençol, mesmo sabendo que estava coberto, eu não consegui enxergar a ponta do meu pé, e tinha um lençol. Mas eu consegui enxergar geral, do lado, em cima, enxergar tudo, vendo tudo, como se eu estivesse fora dali, como se eu não estivesse dentro do lençol. Esse corredor é muito comprido, então atravessamos o corredor,
Chegou lá na frente, eu vi uma banca branca, uma banca de concreto com ladrilho branco. Tiraram esse lençol de cima de mim, pegaram minha perna e meu braço, me jogaram em cima dessa banca. Fizeram lá, deixaram descoberto. E tinha uma janela de vidro muito grande, tomando fora, aquele lado de cada, do lado esquerdo. E era uma sala grande, uma sala de uns 10 metros, uns 10 por 10, era uma sala muito grande. Eu não lembro de ter visto outras mesas com outros corpos. Não lembro. Eu lembro de eu estar deitado na primeira. Eu cheguei na primeira, já me pegaram na primeira e jogaram em cima dessa mesa. Eu lembro de olhar para o lado de cá e ver os carros passando, no estacionamento desse necrotério, parando de frente. Eu lembro que o farol batia dentro do passar pelo vidro. E eu, olhando para cima, um outro detalhe também, detalhe horrível também, o telhado tinha as ferragens que seguravam o telhado dessa estrutura, o teto do necrotério. E nessas estruturas de ferro, tudo branco, né? Telhado branco, estrutura branca, parede branca, eu vi o quê? Uns vultos preto, vulto preto mesmo, sem semblante, sem nada, só mesmo a fisionomia, a silhueta, por assim dizer, seria uma silhueta preta. E não era só uma, não, eram várias. Elas se agarrando nas ferragens do teto, como se estivesse querendo achar a saída da igreja. Elas saindo, batiam uma na outra, passavam uma por lá, para cá. Eu falei, gente, não está acontecendo, não é possível. Eu falei, será que esses caras vão me enterrar? Eu estou enxergando tudo, estou vendo tudo, como é que vão me enterrar? Eu sabendo o que está acontecendo, estou vendo ali. Aí parou um carro de frente, quando o carro parou de frente, jogou a luz pegou no teto. Aí que eu via mais dessa sombra ainda, mais dela. Eu tinha visto duas. Eu fiquei muito tempo bom também. Um tempo bom vendo ali. Quando bateu esse farol, eu vi, tinha, nas beiradas, estava lotado disso, estava cheio dessa sombra. Era muita coisa. Não fez um mal danado. Gente, vou ficar aqui também, vou ficar preso aqui. Só mais uma dessa, né? Você mais uma. Bom, fiquei ali durante um tempão também, apaguei. Quando eu apaguei, eu já acordei, eu acredito, num outro plano mesmo. Aí eu já acordei vendo minha esposa, minha filha, meu filho. Eu estava já olhando num plano bem acima, talvez uns 50, 100 metros acima, olhando lá de cima e olhando eles dentro de casa. Um detalhe, não era essa casa. Não posso fazer comparações com essa casa. Eu sabia que eram eles, mas essa casa, graças a Deus, não entrou nessa IQM. Se tivesse entrado, talvez eu não conseguisse nem ficar aqui dentro hoje. Então eu via. E outra coisa também, quando eu voltei da IQM, eu achava que eu tinha que essa casa específica não tinha parede. Conseguia ver todo lugar que eles iam, eu tinha acesso, conseguia ver. Eu mesmo em cima, eu achava assim, quando eu voltei da IQM, eu pensei assim, bom, é um troço doido, isso aí é um troço doido, porque uma casa de telhado de vidro, parede de vidro, não existe. É o que eu te falei, eu acredito, sem querer induzir ninguém a nada, mas pelo que eu pude interpretar foi isso. E não existe barreira física para o espírito. O espírito vê o que ele quer ver. Independente de ter uma pedreira na frente, ele consegue direcionar a visão dele, os sentidos dele para o que ele quer ver. Foi a única coisa que eu acredito que tenha acontecido foi isso. Foi que eu queria participar da vida dele, dos meus aqui em casa, né? E sem ter como, porque quantas pessoas conseguem ver espírito? Muito poucas, né? Então eu sabia disso, não tinha condições de eu me apresentar para eles, e eu fiquei rodando a casa, rodando por cima da casa. Eu entrei, num momento eu entrei na casa. Eu via minha esposa vindo para o quarto, ia para a sala, meu filho indo para um lugar, minha filha saindo para trabalhar.
eu vi isso tudo. E outra coisa, fiquei muito tempo ali também. Fiquei muito tempo. Quando eu saí do necrotério era noite. Você vê que os horários quase que batem, né? Eu penso assim, porque quando eu saí do necrotério à noite, já era à noite, já bem tarde, levaram para lá, vi aquele negócio todo. E quando eu cheguei, a primeira visão que eu tive da minha família foi à noite também. À noite. E era cedo, não era tarde não, porque aquele dia, eu vi a madrugada, fiquei em cima olhando, vendo, participando de tudo que está acontecendo aqui. Madrugada, o dia estava quase amanhecendo, mas com muito breu, ainda estava muito escuro. Alguém falou comigo assim, olha, você pode ir porque você está vendo sua esposa, os seus filhos estão bem, e falou assim, a sua esposa vai ficar bem também, vai ficar bem. Não falou que estava bem não, os seus filhos estão bem. Quem falou isso foi o ser? Foi um outro, não foi esse com a mão aqui não, não foi esse com a mão não. Ele já tinha saído de algum momento, ele já saiu de perto de mim, mas é uma outra voz, mas muito suave também, muito, muito branda, muito calma. Fala comigo assim, ó, você pode ir, você pode seguir o seu caminho, porque você está vendo que seus filhos estão bem, e sua esposa vai ficar bem também. Minha atenção é, meus filhos estão, e minha esposa vai ficar. Porque em momento nenhum eu consegui ver nada de cima, não consegui ver. No momento dessa que é minha, eu não consegui ver nada fora do corpo. Eu estava participando com os meus olhos, com meus sentidos, sentindo frio, sentindo cheiro, sentindo toque, sentindo tudo. Eu estava sentindo. Mas a partir daí, eu já não estava sentindo mais. Estava acima, já estava acima da minha casa, no necrotério, já estava acima de mim, já estava conseguindo enxergar para lá de fora dos vidros, estava conseguindo ver os seres em volta do telhado, tipo um chame de abelha, sabe quem bate no. Então ali tinha aquele monte de ser mesmo grudado no telhado. Aí essa voz falou comigo, falou, você pode seguir seu caminho, cara, porque agora você não tem mais nada para fazer aqui, tá tudo certo, você não vai poder fazer nada aqui. Não vai fazer nada aqui. O que você tinha que fazer acabou aqui, você não tem mais nada para fazer. Você pode ir, segue seu caminho, em paz, assim, segue seu caminho em paz, que seus filhos estão bem, sua esposa vai ficar muito bem. Então você vê aí, vê o que você vai fazer. Eu fiquei parado ali, eu lembro até da posição que eu fiquei, rapaz, olhando para baixo. Fiquei meio de cócoras, assim, encolhido, olhando para baixo. E foi o único momento em que eu não pensei em nada. Pensei em nada. Não tive vontade de perguntar nada, não tive vontade de falar nada. Fiquei a zero mesmo. E foi um tempo bom também acontecer isso. Não foi nada assim rápido, não. Fiquei ali durante um tempo meio que agachado, meio de cócoras, observando. Eu ouvi uma voz me chamando. Wallace me chamou 3 vezes, mas um espaço de tempo, não foi direto, não. Chamou Wallace primeira vez, aí eu olhei, eu ouvi e olhei. Aí, segunda vez, chamou de novo. Aí eu voltei a procurar, falei, não, realmente alguém está me chamando. Eu olhei. Aí me chamou mais alto a terceira vez. Bom, nessa que me chamou a terceira vez, eu já não lembro mais de nada. Lembro, depois que eu voltei do coma, depois de 3, 4 dias que eu voltei do coma, eu fui acordar. Quer dizer, acordar sim, né? Eu acordei do coma, mas eu fiquei ainda para me recuperar, para me lembrar. Quando eu acordei, não conheci minha esposa, minha filha. Né? Voltei completamente. Eu acredito que eu voltei, mas o espírito não voltou naquela hora. Ele ainda ficou ainda meio relutante para voltar. Porque eu não lembro de muitas coisas que minha esposa fala. Eu não lembro. 3, 4 dias depois que eu voltei do coma. Não lembro de nada mesmo. Então eu acredito que eu voltei, mas em algum momento o espírito não voltou 100%. Ele achou que em alguma coisa ia acontecer ainda. Falou, esse cara não está 100%. Esse cara ainda vai dar o perdido agora mesmo. Aí, graças a Deus, eu fui recuperando. Uns 4 dias depois eu comecei já a tentar me comunicar, porque a traqueostomia você não consegue falar. E eu lembro que minha filha entrou no quarto e falou, aí que eu começo a lembrar a partir daí. E dizem eles que já são 4 dias depois. Minha filha entrou no quarto, eu já começava a mexer com os braços. Minha filha falou, pai, tem que melhorar, tem que ir embora para casa. Aí eu olhei para ela assim,
fazendo assim para ela, casa, não sabia, não tinha casa ainda, porque tem uma outra passagem que eu não contei, eu não entrei em detalhe, porque também era uma época de Covid e tal, e eu tinha muita falta de ar lá. Depois que me puseram nessa ambulância, eu fiquei rodando, eu tinha muita falta de ar, muita falta de ar. E me trouxeram para uma área, uma construção, aí já era uma construção mesmo, não era uma área construída, uma muretinha baixinha, e ali cheio de criança, principalmente muita criança sentada ali, todas elas com o mesmo problema de respiração. Aí as pessoas que cuidavam da gente, né, não vou falar só das crianças, de mim também, e ali foi o único lugar que eu tive cuidado, foi nessa hora. Foi logo depois que me puseram na ambulância, rodamos aí um tempo, eu lembro que talvez um dia ou dois, e eu não sei por que me trouxeram para esse lugar. Me deixaram lá, e a primeira visão que eu tive foi dessas crianças, sentar nessa muletinha, e eu, muita falta de ar, tossindo muito, tossindo demais. Aí eu vi um selo de lá com um cano, 50 centímetros, um caninho transparente, com uma luzinha azul neon na ponta. Aí vi, botava aquilo na minha garganta, quando botava aquilo ali, já acabava a minha falta de ar. Sentia, gente, que maravilha, por que me deixaram ficar tanto tempo? E as crianças tossindo também. Eu querendo saber por que eles não usavam isso nas crianças também. Será que isso é caro? Ainda chegou para passar isso na minha cabeça. Será que isso é caro? Então tem que comprar, porque não é possível deixar a criançada toda aí sofrendo, aí tossindo, e todo mundo com falta de ar igual eu, e eu com esse negócio resolvi o problema. Fiquei um tempão. Tem até uma passagem que eu comentei com você na nossa primeira entrevista. Nesse lugar, eu estava andando na rua, já ainda com essa mão no meu ombro, andando na rua e tal, andando mesmo, estava bem capenga, estava andando meio tal, assim, né? Aí, num certo determinado momento, eu vi um vizinho meu aqui. Aí passei, ele falando sozinho, mexendo, gesticulando e tal. Eu falei, ué, tá, mas não falei, não indaguei, não perguntei nada, porque assim como eu também, devia estar doente. Mas, tá, tudo bem, passei direto, andamos bastante, voltamos já, mas estava caindo a noite, já estava escurecendo. Quando eu voltei, passei, ele continuava no mesmo lugar sentado e conversando, batendo as mãos, estava assim, falei, gente, perguntei para esse ser, falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Falei assim, ó, não vou citar o nome, porque, embora seja uma pessoa querida nossa aqui, mas ele falou assim, não, ele não está assim, mas ele vai ficar assim. Ah, por quê, rapaz? Não, ele vai ficar, você não tem que saber por quê. Você só está vendo, só está sendo mostrado para você que ele vai ficar assim. Eu lembro que eu andei olhando para trás ainda e ele continuava do mesmo jeito, mexendo, gesticulando com as mãos. Voltamos para esse lugar, me botaram, me fizeram esse caninho com essa luzinha. Eu fiquei ali um tempo, não sei precisar quanto tempo. Dali já parou a ambulância de novo na rua. Me pegaram, fizeram essa ambulância e começamos a rodar. Até acontecer esse acidente, né? Isso foi antes do acidente. Eu ainda consegui, ainda tinha uma certa noção de vida. Eu sentia ainda que tinha uma vida ainda. A partir desse acidente aí, acabou tudo, aí já não... Bom, então, voltei atrás só para falar desse vizinho meu aqui, que agora, 6 meses depois que eu voltei do hospital, eu não estava conseguindo dirigir e tal. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o carro foi levar minha esposa num sacolão aqui debaixo, na casa aqui, e esse senhor tinha uma lojinha ali. Parei com o carro lá e aí falei com minha esposa, a gente estava sem conversar há muito tempo já, tinha 20 anos que a gente conversava. Aí falei com minha esposa falou, vamos no sacolão. Eu falei, então vai lá então que eu vou parar ali e conversar com o seu Zé. Vou conversar com o seu Zé. Minha esposa, ela falou assim, pô, que bom que você vai lá, porque todo dia que o Vinícius passava ali, ele cumprimentava, o Vinícius falava, perguntava sobre você. É até bom você ir lá falar com ele mesmo. Eu não comentei nada com ela, porque eu vi ele naquela situação, né? Até visto ele naquela situação.
Aí fui lá, cumprimentei, ele não me conheceu, tirei a máscara, pô, que bom, tal, beleza, ele estava normal. Mas uns 4, 5 meses depois ele caiu de cama, rapaz. Ele teve esse problema mesmo. Ele tinha uns problemas de pressão alta, isso foi AVC, isso foi. Eu não sei o que foi. Sei que ele ficou nesse estado mesmo, de ficar falando, tal. Ficou bem, bem debilitado mesmo. Graças a Deus agora ele está bem melhor já conseguiu uma autonomia legal, ele está fazendo as coisas sozinho, mas nessa época ele ficou muito ruim, muito ruim. E ainda bem que eu comentei com minha filha e com minha esposa depois que eu estive lá, eu comentei. Minha esposa perguntou, né, pá, você foi lá no fulano, que legal, tal. Assim, eu fui lá porque eu encontrei com ele lá. E ele estava assim, assim, isso antes de acontecer. Encontrei com ele lá assim, 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 e eu fiquei com peso na consciência. Cara, ninguém merece, né, ser tratado com desdém, né? Ninguém merece. Eu tive falta de oxigênio no cérebro, tive uma opção de intercorrências lá. Então eu fiquei com a memória muito fraca, muito fraca. Mas tudo que diz respeito à EQM eu não esqueci. Tudo que diz respeito à EQM eu não esqueci. Mas eu esqueci de ter falado com elas sobre isso. Aí, quando veio a notícia, né, ó, fulano ali tá com esse problema assim, 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 a gente estava na sala de televisão, comentei, falei assim, eu acho que eu não comentei com vocês, mas eu vi isso lá na EQM. Aí meu filho falou assim, não, mas o senhor falou isso comigo. Minha esposa não lembrava também, não. Você vê, é difícil para as pessoas acreditarem, as pessoas de fora. Se as pessoas de casa já não acreditam muito, estou te falando, quando eu voltei do coma, a primeira coisa que eu lembro, quando eu vim para casa, foi dar de cara com um psicólogo aqui dentro de casa. Eles trouxeram um psicólogo, eu estava falando para eles, esse cara tá doido. Vou botar um psicólogo na cola dele aqui, porque a primeira coisa que eles pensam é isso, né? Esse cara tá doido. E, bom, não deixa de ser mesmo, eu acho que normal mesmo não é. Nunca fui muito normal, mas com a EQM deve ter piorado um pouco, mas os próprios parentes, os que convivem com você, não acreditam que você possa ter passado por isso. Eu passei com muito, falei com muito pouca gente isso. Estou escancarando isso nesse quadro aqui por isso, porque falei com pouca gente, mas eu sinto a necessidade das pessoas saberem o caminho que elas querem. E por falar em caminho, eu até comecei a falar com você que eu cheguei, estava num caminho, tinha um caminho reto, estrada de chão, e tinha um desvio, um Y à direita. Né? Esse ser que estava comigo, ele falou comigo. Foi lá atrás. Parece que foi quando eu saí da sucata. Eu acho que foi quando eu saí da sucata. Tá? Quando eu saí da sucata. Acho que foi sim. Antes de chegar, né? Antes de voltar para a lama. Eu acho que foi assim, porque eu cheguei nessa cada um correu para um lado, foi isso mesmo. Cada um correu para um lado. Tinha umas pessoas escondidas. Então cada um correu para um lado, um correu para o outro já foi para a lama. E eu vi essa estrada, que era muito longa, uma estrada longa, e uma estrada limpa. A estrada estava limpa, embora estrada de chão, mas estrada limpa. E eu lembro que a estrada, esse Y que ia para a direita, era uma estrada suja, estrada cheia de folha, cheia de mato, cheia de galho seco. Aí, quando eu cheguei nessa encruzilhada, o ser parou. Vai por ali. Poxa, mas a estrada aqui tá limpa. A estrada aqui tá limpa. Vamos por essa aqui. Não. Vai por essa aqui. Porque você até hoje, você escolheu estrada limpa. Você até hoje, você só escolheu estrada limpa para você passar. E olha onde que ela te trouxe. Vai pelo mais difícil. Vai pelo caminho que você julga mais difícil. Você vai ver para onde vai te levar. Aí sim, eu entrei nessa estrada, entrei por ela, saí por essa estrada limpa e entrei por essa estrada toda. Eu sei que era estrada porque tinha os capinhos da lateral assim, estava cortado, indicando que era um caminho. Mas se o cara não reparasse, ele ia continuar direto aqui. Ele que me parou e me mostrou. Vai por aqui. Porque eu falei assim, pô, mas a estrada aqui está limpa, rapaz. Vamos por essa aqui, não. E aqui você só veio por estrada limpa. Você só veio pelo lugar certo, pelo lugar fácil. E olha só onde te trouxe. Vai para aquela dali e vão ver onde ela vai te levar. Eu entrei, bom, tudo bem, tá certo. Ela me levou para a lama de novo.
eu fui resgatado por esses seres lá na frente e me levaram para o escritor, aquela história toda que eu já contei. Mas são os detalhezinhos que vão aparecendo e que vão dando mais um tom de dureza da coisa. A coisa é triste, é dura, mas tinha que ter passado. Ainda ficou um detalhe ainda desse chamado que eu tive lá. Pois quando eu estava nessa situação de estar em cima, olhando, quando eu ouvi os 3 chamados, né, me chamando a primeira vez, deu uma pausa, chamou a segunda, eu voltei. Bom, beleza. Depois voltei, saí da coma, voltei para casa e conversando com a minha esposa e com a minha filha, que elas duas participaram mais diretamente, me acompanharam diretamente lá de Fora. Tem um determinado momento lá, antes de eu sair do coma, pouco antes inclusive de eu voltar do coma, o doutor tinha falado com elas da gravidade, né? Porque as coisas, cada dia que passava, piorava mais um pouco, sempre piorando, tal, a cada dia. Eu fiquei 21 dias de coma. Então, lá pro, sei lá, 19º dia, talvez, o 20º dia, eu não sei. Elas também perderam essa percepção, porque estava preocupada com a minha vida, não era, né? Depois eu voltava a contar isso, né? Isso é de menos. Né? Mas em algum momento disso aí, o médico ligou para ela. Ela não podia subir, porque estava na época da pandemia, então elas armaram um acampamento lá na porta da Santa Casa. Aí o médico ligava para ela falando, né? Ele está assim, piorou, melhorou. Tá. E nesse dia ele ligou, falando com minha esposa, falou, a situação dele está muito delicada e os órgãos dele começaram a parar. Eu só tenho um rim, mas é defesa de nascença. Não é? E funciona, graças a Deus, muito bem. Mas aí ele falou, o rim dele está parando e os outros órgãos também já estão em falência. Então, você fala com a família, avisa, fala com pede oração, tal. Ela começou a ligar para todo mundo, ligou para uma tia minha aqui, e a minha tia com aquele clima todo e falou, liga para a filha da minha tia, que no caso é minha prima, liga para ela que ela vai querer saber como é que está o Wallace. A minha esposa ligou para ela, mora no Rio, não sei nem se ela estava no Rio no dia não, mas a esposa ligou para ela. Aí elas conversaram lá, conversaram e fizeram uma oração, dando a minha prima no telefone do Rio, e minha filha e minha esposa na porta da Santa Casa. Aí acabou ali. Não sei te falar também, seria desonesto falar com você que foi 1 hora depois, 2 horas depois, um dia depois, nem a minha... Eu já tentei puxar pela memória dela e da minha filha, elas falam que é coisa de hora. Que depois que ela ligou para minha prima, essa minha prima, eu voltei. Seria coisa de hora. Minha esposa ligou para minha prima avisando que a médica já tinha desenganado. Desenganado talvez não fosse o termo. Tinha piorado as coisas. Mas o médico, mais para frente, eu vou te falar, que o médico falou comigo depois que eu voltei do coma, depois que eu estava começando a entender as coisas, ele falou comigo, o dia que você acordou era o dia que eu ia desligar os seus aparelhos. Aquela noite eu ia desligar o seu aparelho. Você não tinha mais como ficar do jeito que você estava. Não respondia nada. Tratamento nenhum fazia efeito. Então, ainda falou comigo assim ainda, eu ia pegar uma cadeira lá na sala, eu ia botar uma cadeira aqui do seu lado e ia desligando aparelho por aparelho. Ia ver o que ia dar, porque não tinha mais nada para fazer. É interessante que o seu caso é idêntico ao do médico norte-americano chamado Eben Alexander, que tem um livro maravilhoso chamado Uma Prova do Céu, em que ele ficou em coma por 7 dias e que os médicos estavam reunidos com a família, pedindo autorização para desligar os aparelhos, e ele voltou nesse dia também, tanto quanto você. E isso me faz pensar também numa coisa que eu já ouvi em outro depoimento, que é o seguinte, que essa pessoa que passou por uma EQM escutou durante a EQM que, mesmo quando os médicos aqui nesse plano físico fazem tudo que podem fazer,
A decisão se a pessoa vai voltar ou não é tomada aqui, é tomada lá. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Wallace. Essa segunda parte, onde ele responderá às nossas muitas perguntas, será publicada 8 horas após a publicação da primeira parte. Ou seja, se a primeira parte foi publicada à meia-noite, a segunda parte vai ser publicada às 8 da manhã. Você vai amar, não perca por nada. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?